Absalão, seu nome significa meu pai é paz. Foi o terceiro filho do rei Davi. Era um rebelde que tentou usurpar o trono do seu pai. Sendo o terceiro filho de Davi, era o único filho com Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, nascido no ano 1000 a.C. A Bíblia diz que Absalão era um homem muito bonito. Ele teve 3 filhos e uma filha que herdou a sua beleza. Mas parece que todos eles morreram antes da sua própria morte. Absalão coloca na filha o mesmo nome que a sua irmã, Tamar, talvez por causa de sua angústia contra o seu irmão Aminon, que estuprou Tamar, sua irmã, e principalmente pela passividade de Davi em não puni-lo. Davi teve com Maacá uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Tamar foi estuprada pelo filho mais velho de Davi, Aminon. Absalão, seu irmão, manteve-a em sua casa e planejou vingar este ato. Esperou 2 anos e então convidou todos os filhos de Davi para a festa da tosquia das ovelhas, em Baal-Azor, perto de Efraim. Embora Davi tenha sido convidado, ele não aceitou o convite, embora os demais tivessem aceitado. Enquanto os convidados comiam e bebiam, os servos de Absalão, já previamente combinados, assassinaram Aminon. Os restantes fugiram para Jerusalém e contaram a Davi o sucedido, o que lhe ocasionou uma grande tristeza. Absalão fugiu para Gesur e ali ficou durante 3 anos com seu avô, o rei Talmai. Esses conhecidos eventos da vida de Absalão também estavam relacionados ao castigo do Senhor a Davi, por causa do seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Através do profeta Natã, Deus anunciou 3 punições ao monarca. Primeiro, seu filho com Batseba iria morrer. Segundo, a espada não se apartaria de sua casa. E terceiro, alguém de sua própria família iria possuir suas concubinas e esse escândalo se tornaria público em Israel. Os 2 últimos castigos tiveram participação direta com Absalão. Por intermédio de Joabe, Davi permitiu que Absalão voltasse a Jerusalém. Mas durante 2 anos Davi não recebeu Absalão. Depois desse tempo, Absalão ordenou que seus servos pusessem fogo numa propriedade de Joabe, para forçar-lhe a pedir que Davi o recebesse. Seu plano deu certo e ele foi recebido pelo rei. Após ter reconquistado o favor de Davi, Absalão conspirou contra ele. Absalão se ocupou de ganhar a confiança dos israelitas pouco a pouco. Com isso, o número dos seus apoiadores aumentou grandemente. Nesse tempo, Absalão alegou que precisava ir até Hebrom para cumprir um voto ao Senhor. Tudo isso fazia parte do seu plano e a conspiração contra o trono de Davi ganhou força. Como resultado, Absalão enviou mensageiros às tribos de Israel para anunciar que ele já reinava em Hebrom. Inclusive, Absalão passou a contar com os conselhos de Aitofel, que era conselheiro de Davi. Diante da revolta de Absalão, Davi precisou fugir de Jerusalém. Absalão contava com o apoio de grande parte da população, e Davi teve que deixar Jerusalém e ir para Maanaim, do outro lado do rio Jordão, para se proteger e planejar a sua resistência. Os sacerdotes Zadok e os levitas tentaram levar a arca da aliança na fuga, mas Davi ordenou que a arca fosse levada de volta para a cidade. Enquanto fugia de Absalão, Davi escreveu o Salmo 3, cujo tema é justamente a confiança em Deus na hora da adversidade.
No contexto da revolta de Absalão, mais uma parte da profecia de Natã se cumpriu. Aconselhado por Aitofel, Absalão possuiu as concubinas de Davi numa tenda no terraço perante os olhos de todo Israel. Esse ato abominável perante Deus também deixou clara a reivindicação de Absalão pelo trono de Israel. Com o auxílio de Uzai, que ficou em Jerusalém a pedido de Davi, e dos comandantes Joabe, Absai e Itai, o exército de Davi conseguiu derrotar o exército de Absalão. Joabe, que era o comandante em chefe, usou a tática de atrair o adversário para os bosques para então cercá-lo. Fazendo assim, a maioria dos homens de Absalão foi destruída com facilidade, enquanto o restante fugiu. Isso se passou na floresta de Efraim. Davi pessoalmente não foi à batalha, mas deu ordem para que seus capitães tratassem com brandura o jovem Absalão. Quando Absalão fugia em uma mula ligeira, sua cabeça ficou presa no carvalho e ele ficou suspenso no ar. Então um homem que viu o que aconteceu com Absalão tratou de avisar Joabe sobre o que tinha visto. Então Joabe contrariou a ordem de Davi e com 3 dardos transpassou o coração de Absalão. Depois os homens que levavam as armas de Joabe feriram também Absalão e o mataram. O corpo de Absalão foi enterrado numa grande cova no bosque. A Bíblia diz que Davi lamentou profundamente a morte de Absalão. Em 2 Samuel 18, diz: quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Esse monumento existe até hoje, fica próximo ao Monte das Oliveiras. Aprendemos com a vida de Absalão o que o ódio, o rancor e o sentimento de injustiça é capaz de fazer. A Bíblia nos ensina a guardar o nosso coração. Absalão não percebeu que em sua revolta apenas atraiu a tragédia, a tristeza e a derrota para a sua vida e para toda a sua família.